Declaro aberta a sessão. Coloco em votação a ata da sessão anterior. Não havendo oposição, declaro aprovada a ata. Algum registro? Sim, presidente. Como a nossa próxima sessão é só no dia 5, então no dia 1º agora de outubro, a desembargadora Juliana Vignoli Cordeiro faz aniversário. Então gostaria que ficasse registrado, que fosse oficiado, desejando muita saúde, paz, realizações pessoais e profissionais. Pois não. Será registrado. Mais algum? Não. Então, vamos, devido à ausência momentânea do desembargador Tibol, serão primeiro chamados os processos relatados pela desembargadora Emília. Não sei. O processo primeiro tem sustentação oral à distância, ele não participa. Posso falar? Pois é, Emília, né? Tá, Emília. pode chamar. É o número 2 da pauta. Fala alto, fala alto. Número 2 da pauta, AP 292-2012-079, relatora desembargadora Emília, revisora desembargadora Camila, terceiro votante, desembargador Bozon. Número 2. Número 2. Física, sim. Está presente no foro de Varginha, doutora Laura Rosa, pelo agravado. Doutora, a senhora nos ouve? Ouço, boa tarde. A senhora representa a agravada, não é isso? Isso. Eu vou pedir à relatora que dê a conclusão do voto. Ok. Bom, em conclusão, eu não estou conhecendo o agravo de petição por incabível, custas pela executada no importe de 44,26. A minha ementa traduz todo o conteúdo do voto. Não se conhece de agravo de petição por incabível se a questão posta é idêntica àquela enfrentada em processo eleito por determinação do juízo de origem, como piloto para reunião de todas as execuções em desfavor da reclamada. Trata-se de uma reunião de execuções determinada pelo juízo de origem. Não estou conhecendo o agravo. Doutora, eu vou lhe dar a palavra se houver algum voto divergente, já que a decisão, a princípio, lhe favorece, tá certo? Alô? Caiu? Doutora! Parece que ela não ouve. Tá, quando voltar, vocês nos avisam. Vamos para outro. Os físicos, doutor? Se tiver físico com sustentação. Não tem. Tem que ser no PJ. Eletrônico agora? Eletrônico, sim. Físico não tem mais nenhum com a doutora Emília, relatora. Processo número, relatora desembargadora Emília, número 12 da pauta eletrônica, RO 10.673-90-2015. Relatora desembargadora Emília, segundo votante desembargadora Camila, terceiro votante desembargador Bozon. Está inscrito o doutor Vitor Luiz Andrade, ausente. Qual que é o número? 10.673-90. É o 12 da pauta. Não há divergência. Não, lançada não. Não é isso, desembargadora Camila? Não. Então, plenamente de proclamo acordo. o resultado nos termos do voto da relatora. Tudo bom, Milton? Mais um. Pode chamar mais um enquanto ele se acomoda? Pode.
Outro processo de relatoria desembargadora Emília, processo número 23 da pauta, AP 11.277-72-2015. Inscrito Dr. João Braulio Vilhena, ausente. 11.000? 277-72. Nesse processo parece que há uma divergência. Sim, lançado por Vossa Excelência. Que na verdade, eu acho que foi apenas uma questão de redação. Essa questão dos reflexos de horas extras no 13º de 2008, que Vossa Excelência chama atenção que elas prescreveriam apenas em 20 de 12 de 2008. E, na verdade, talvez a redação não tenha ficado muito clara, porque está sendo deferido 1/10 de todos os reflexos exatamente como proposto. Eu, então, fiz até uma pequena alteração na redação do item para poder ficar mais inteligível nos moldes dessa não é que eu não entendo como uma divergência que foi lançado por Vossa Excelência. É porque eu estou entendendo que o 13º salário, na sua interesse, ele só prescreve em 20 de dezembro. Então, se o juiz declarou prescritas as parcelas de exigibilidade anterior a 5 de dezembro, nada a respeito do 13º salário estaria prescrito. Eu acrescentei aqui, doutor Rosman, não há que se falar em reflexo das horas extras sobre o 13º de 2008 de forma integral. Mas eu estou entendendo a posição de Vossa Excelência, mas eu acho que ou bem prescreve ou bem não prescreve. Vossa Excelência, como é que fica? Fico com a relatora. Então, eu fico vencido quanto ao provimento, já que negava provimento ao agravo. Agora, as preferências contando os casos do desembargador Tibol. Sim. Parece que não tem contato lá com o Varginho. Vou passar para o 25 da pauta. AP 512-2008-025, relator desembargador Bozon, revisor desembargador Milton, terceira votante desembargadora Emília. Número 25. Está presente Dr. Eduardo Vicente Amorim pela agravante. Eu estou conhecendo do agravo e lhe dando provimento para restabelecer o cálculo de folhas 1128, 1148. Vossa Excelência aguarda uma eventual divergência? Sim, Excelência. O revisor como vota? Eu não tenho divergência, senhor. Não, mas o revisor é o desembargador Tibol. Eu não tenho divergência. Eu também estou de acordo. Então, proclamo o resultado nos termos do meu voto. Muito obrigado. Tem outro, doutor? Não, senhor. Obrigado. Então, boa tarde. Processo número 20, RO 105-2015-010, relator desembargador Bozon, revisor desembargador Milton, terceira votante desembargadora Emília, número 20. Presente, doutor Breno Costa, pelo segundo recorrente. Um minuto só, doutor. Ok. É o 20, né? Eu estou conhecendo dos recursos e lhes negando provimento. E lhe dou a palavra, doutor. Ok, obrigado. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, a qual transmito os cumprimentos aos demais desembargadores dessa grande turma. Uma boa tarde a todos. A questão aqui é um reconhecimento ou não de um grupo econômico. Meu cliente chama-se OFC Partners e era, na verdade, apenas um representante comercial do Office Brasil, uma das maiores fábricas de móveis do Brasil. E o funcionário do Office Brasil vem requerer aqui o reconhecimento do grupo econômico, o que foi deferido em primeira instância, sob o argumento de que
o controle da Office Brasil passou a ser da OFC Partners. Primeiro, o controle da Office Brasil sempre foi feito por ela era fábrica. A fábrica jamais repassou o controle das suas operações para a OFC Partners. A OFC Partners, na sua condição de representante comercial, apenas fazia vendas. O reclamante informou o seguinte, que não lhe foram apresentados e não sabe informar os nomes dos funcionários da OFC Partners. Como que um controle de uma empresa, de uma fábrica, tal como a Office Brasil, pode ter sido repassado ao OFC Partners, apenas uma empresa de pequeno porte, se o funcionário sequer sabe mencionar o nome? Essa foi a afirmação do reclamante. O e-mail de folhas 23 a 25, juntado pelo próprio reclamante, refere-se a uma conversa do senhor Marcelo Machado com Paulo César, outro reclamado nesse processo, onde o Marcelo Machado, diretor da Office Brasil, reclama da falta de vendas e chama claramente a OFC Partners de nosso representante comercial. Esse documento não foi juntado pela reclamada, e sim pelo reclamante. O reclamante, às folhas 23 e 25, apresenta um documento em que a OFC Partners é mencionada como representante comercial. A OFC Partners comprovou, através de vasta documentação, que não havia exclusividade, já que a Office Brasil ainda tinha uma equipe de vendedores, tal como Joyce Adriana e Fernanda Caramês. A OFC Partners também atendia outros clientes, outras fábricas de imóveis, tal como Flexform. Isso tudo foi comprovado nos autos. Tá? A OFC Partners, o objeto social dela é venda de imóveis, até porque ela faz a representação comercial de várias empresas e atua nessa situação. E, por se tratar de um representante comercial, como o próprio reclamante comprova, as folhas 23 e 25, a data vênia pese que não seja acompanhado do voto do relator para reformar a sentença e afastar a responsabilidade. Uma boa tarde, obrigado. Doutor, dando-lhe um feedback, que as 4 primeiras reclamadas, incluindo a Office Brasil, integram um grupo econômico, está coberto pela revelia. Agora, eu concluí que a sua cliente, Office Partners, assumiu o controle da Office Brasil, que é a terceira reclamada, pela leitura da cláusula 2ª do contrato de folhas 15 e 22, e não com base em prova oral, de maneira que eu mantenho o meu voto. Como voto revisor, diante da certeza de Vossa Excelência de que a questão está cobertada por revelia, eu vou pedir vista para examinar melhor essa questão. Então, fica adiada para a próxima sessão, viu, doutor? Não vai haver intimação, não. Tá ok, obrigado. Doutor Bozão eles retomaram o contato com o Bartinho. Pode falar agora com ela? Sim. Doutora! Oi? Vossa Excelência chegou a ouvir a conclusão lida pela desembargadora Emília? Eu ouvi só o voto do relator, não ouvi se teve alguma divergência. Não, é exatamente isso que eu vou lhe dizer. Se houver, eu lhe devolvo a palavra. Tá certo? Certo, obrigada. O único reparo que eu faço ao voto é o seguinte: não me parece justo a executada pagar custas se o agravo é do reclamante e o agravo não está sendo conhecido. Então, eu acho que é melhor. Então ficou mantido o voto da relatora com esse reparo favorável à empresa patrocinada por Vossa Excelência, porque o agravo continua não conhecido e não haverá pagamento de custas. Tá certo? Certo, ok. Obrigada. Boa tarde, então, doutor. Boa tarde. O próximo. Processo número 16, RO 1214-2014-110. Relatora, desembargadora Camila. Revisor, desembargador Bozon. Terceiro votante, desembargador Milton. Número 16. Está presente doutora Tatiana Fernandes, pela recorrente.
Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Conheço do recurso ordinário interposto por Rosemar Henrique Gomes. No mérito, nego provimento ao apelo. Eu lhe dou a palavra, doutora. Boa tarde, colega da turma. Boa tarde, ilustre representante do Ministério Público, caros servidores e colegas. A questão cinge-se no tocante ao reconhecimento, na sentença primeira, de que o trabalhador era empregado externo e que não tinha controle da jornada de trabalho. Contudo, ouso divergir, uma vez que nas folhas 19 a 23, ele tem controles que ele tem que passar diariamente para a empresa. No tocante ao intervalo intra-jornada, tanto ele quanto as testemunhas deixaram bem claro de que era feito no máximo 30 minutos de intervalo e que a jornada se estendia até aproximadamente alguns dias até a meia-noite. No tocante aos domingos e feriados, os primeiros 6 meses de contrato ele não fazia, não gozava. Depois começou a gozar de forma intervalar. E desta feita vem requerer a reforma da decisão. Relatora. O reclamante, em seu depoimento pessoal, entre outras coisas, declarou que sempre trabalhava viajando pelo interior do Estado, que a reclamada não tinha controle sobre a duração do horário de trabalho do depoente, que o tempo de intervalo era o depoente quem fazia, que a empresa não tinha controle sobre o tempo de intervalo do depoente, folhas 395, grifos acrescidos por nós no depoimento do reclamante. Portanto, como se vê, o próprio reclamante admite que a ré não tinha controle sobre a duração do horário de trabalho prestado, tampouco sobre o intervalo intrajornada, o qual era feito a critério do empregado, denotando verdadeira incompatibilidade entre os serviços prestados e a fixação de jornada. Por isso, mantenho minha proposta de voto. A senhora fez referência a documentos de que folhas, doutora? 19 Ah? a 23, 24 dos autos. Eram uns comprovantes. Toda vez que ele ia ao banco, ele tinha que emitir esse boleto, esse comprovante. E ordens de serviço também, Excelência. Eu, data vênia, eu acompanho a relatora, eu estou entendendo que esses documentos não implicam nem uma forma indireta de controle de horário. O terceiro votante é o desembargador Tibal. Então fica proclamado o resultado nos termos do voto da relatora. Excelência, eu gostaria de pedir ainda juntado de subestabelecimento. Está deferido. Está aí, doutor? Está aqui. Próximo. 32, AP 1984-2013-015, relator desembargador Bozon, revisor desembargador Milton, terceira votante, desembargadora Emília. Número 32, inscrita doutora Daniela Andrade, ausente. Há divergência? Não, da minha parte. Então eu proclamo o resultado nos termos do meu voto. 14, AP 554-2006-114, relatora desembargadora Camila, revisor desembargador Bozon, terceiro votante, desembargador Milton, número 14. Está presente doutor Aloísio Vieira de Mello, pelo agravante. Relatora. Conheço o agravo de petição interposto por Clube Atlético Mineiro. No mérito, nego o provimento ao apelo. Custas pelo agravante no importe de R$ 44,26. Determinam que o doutor juiz da Secretaria de Execuções espécie ofício junto à Receita Federal do Brasil para que se proceda ao cancelamento de eventual cobrança relativa ao imposto de renda apurado no presente feito, sem inserido no programa de parcelamento, Profut. Essa é a minha proposta de voto. Doutor. Senhor presidente, demais componentes embargadores dessa grande turma, a proposta de voto de Vossa Excelência, ela foi até cogitada lá na primeira instância, quando nós discutíamos sobre essa situação, se a dívida estava inserida no Profut ou não. Até a meritíssima juíza lá de primeira instância, ela disse, olha, vamos então, a gente paga aqui na Justiça do Trabalho, oficiando, da mesma forma, da forma como está a proposta de voto de Vossa Excelência. Oficiamos lá a Receita, ela cancela a dívida ativa e resolveria o problema. A princípio, parece que o problema seria resolvido, só que existe uma peculiaridade nessa questão.
A lei que instituiu o Profut, ela, além dela determinar o benefício do parcelamento da dívida, ela também trouxe alguns descontos desta dívida. Então, se a dívida era 1 milhão, ela pode passar a ser 800 mil, 700 mil. Então, se prevalecer o voto de Vossa Excelência, se nós pagarmos a dívida aqui de 1 milhão e pedimos para a Receita cancelar a dívida ativa, nós estaríamos pagando a dívida sem essas benesses trazidas pelo Profut. Estaríamos pagando 1 milhão lá na Receita sem o desconto que a lei trouxe. Então, a lei seria, na verdade, essa lei, para esse caso específico, seria em vão. Então, o que pretendeu o Clube Atlético Mineiro no seu agravo, instrumento? Olha, tem 1 milhão depositado para pagar o imposto de renda no processo específico. Esse 1 milhão já está inscrito em dívida ativa. O Atlético já comprovou vastamente nos autos que a dívida ativa, que o Profut foi deferido, foi aceito pela Receita Federal, folhas 2.575, 2.578, comprovou a adesão e o deferimento da Receita Federal. Também comprovou no processo que, mês a mês, o Atlético vem depositando os valores referentes à sua dívida fiscal como um todo, nos moldes como determina a lei do Profut. Então, qual que é a pretensão do Atlético? Que se aplique o artigo 7º, o artigo 9º da lei. O que diz o artigo 9º da lei? Veja bem, Excelência, o requerimento, o caput diz o seguinte: o requerimento de parcelamento deverá ser apresentado, aí talvez não seja muito o mais importante é o parágrafo 1º do artigo 9º. Diz o seguinte: o deferimento do parcelamento não autoriza o levantamento de garantias eventualmente existentes, as quais somente poderão ser liberadas após a quitação do parcelamento ao qual o débito garantido esteja vinculado, vírgula, e aí nos interessa, exceto a penhora de dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, o qual poderá, a requerimento da entidade desportiva, ser utilizado para a quitação automática do saldo da dívida ou, esse ou é importante, porque é uma faculdade, ou quitação automática do saldo da dívida ou de parcelas vincendas de que trata o caput do artigo 7º. O que fez o Atlético? Com base nesse parágrafo 1º do artigo 9º, ao invés dele pedir quite a dívida, da forma como está na proposta de voto de Vossa Excelência, o Atlético utilizou-se da faculdade que a lei lhe deu e pediu a segunda parte, ou seja, utilizar esse dinheiro para a quitação lá na dívida ativa das parcelas vincendas. Com isso, ele vai ser contemplado com as benesses do Profut e com os descontos que o Profut trouxe. Aliás, esse foi uma das intenções dos clubes na época em que se travou essa discussão do Profut. Os clubes tinham dívidas milionárias e em razão da conversa, das tratativas com a União Federal, na época presidente Dilma, ela autorizou o parcelamento e um desconto. Então, até porque se esse parcelamento, e se os clubes não se enquadrarem nesse parcelamento, eles podem ficar de fora até do Campeonato Brasileiro. Então, diante dessa circunstância, existe certidão de dívida ativa desse processo. Existe o deferimento da Receita Federal. O clube paga mensalmente, e foi comprovado nos autos, até aquele momento que ele paga mensalmente as parcelas deferidas pelo Profut. Existem os descontos deferidos pelo Profut. Então, o que se pede, e existe embasamento legal para a pretensão do recurso, do agravo de petição do clube. Então, o que se pede é isso, que se aplique o parágrafo 1º do artigo 9º da lei do Profut, na parte em que cabe a quitação para as parcelas vincendas. Muito obrigado. O que Vossa Excelência quer, se eu entendi bem, é que esse saldo seja transferido à Receita para esse efeito com a extinção da presente execução, é isso? Não. Senhor presidente, eu vou pedir vista. É isso que eu também queria pedir vista. Salvo engano, esse processo talvez não daria quitação de imediato, acho que ele ficaria suspenso, talvez isso.
Talvez eu não eu teria que dar uma olhada realmente na lei. Não sei se daria quitação imediata, porque eu acho que ele ficaria suspenso até a quitação integral no Profut, da dívida parcelada. Pagou lá, esse processo daria baixa. Só me engano, Mas a primeira questão é a seguinte: se a lei é superveniente à coisa julgada, efetivamente não é caso de preclusão, não. Porque a coisa julgada ela pode ser modificada. Surgiu um fato novo. Isso. Né? E nós precisamos examinar melhor esse tal parágrafo 1º do artigo 9º. Então, Vossa Excelência vai pedir vista. Vou pedir vista. Então, fica suspenso. Adiado ou retirado? Adiado. Para a próxima sessão, com vista ao terceiro votante. Obrigado, boa tarde, bom trabalho. Pode chamar. Adiado da sessão anterior, processo RO 1918-2014-008. Relator, desembargador Bozon. Revisor, desembargador Milton. Terceira votante, desembargadora Emília. Desembargadora Emília, a senhora recebeu a divergência do desembargador Milton? Recebi, sim, senhor. Já está em condições de votar? Eu acho que algumas matérias aqui, eu estou acompanhando em parte a divergência do desembargador Milton. Mas em que ponto? Eu estou acompanhando essa preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, aquela questão da contradita, eu estou acompanhando. Estou acompanhando também a segunda preliminar de nulidade por cerceamento. Mas essa, então, prejudica o mérito. Então, por maioria, vai ser acolhida essa segunda preliminar, anulada a sentença e devolvido o processo à origem. Mas o doutor Milton coloca aqui, sim, contudo, decretar a nulidade. É porque é o princípio da transcendência. Ela existe, mas não é eficaz para... Pois é, mas Vossa Excelência vai acompanhá-lo para julgar improcedente a reclamação? Só tem uma que é suspensiva, que é a expedição de ofício. Pois é. Isso que eu acho fundamental. Essa não tem jeito. Da expedição de ofício, essa não tem. Então Vossa Excelência vai ficar com essa preliminar ou vai desde logo pronunciar a improcedência da reclamação? Porque aqui no caso, na terceira, sim, acompanha a preliminar a fim de que seja anulada a sentença recorrida e devolvido o processo à instância de origem para que sejam expedidos os ofícios requeridos. E ao final seja proferida nova sentença. É esse o voto de Vossa Excelência? Esse que eu estou acompanhando também. Tá. Então eu proclamo que, vencido o relator, tá aqui esse. Aqui não, né? Tá. Meu não tá, né? Empresta aí. Você tem ele impresso? Não. Alguém tem um voto impresso? Tem. Não, essa é a divergência, doutor. E o voto original está aqui. Está aqui. Mas o meu não tem. Então, o recurso foi conhecido, os recursos foram conhecidos por unanimidade e, no mérito, por maioria de votos, deu-se, vencido o relator, deu-se provimento ao recurso do reclamado para, acolhendo-se preliminar de cerceamento à defesa, anular, anular-se a sentença recorrida, devolver o processo à instância de origem para que sejam expedidos os ofícios requeridos e, afinal, proferida a nova sentença, como se entender de direito, prejudicados no mais os recursos. Eu fico de redator. Sim, mas é fundamental esclarecer também na conclusão de que
estamos acolhendo a contradita da testemunha do reclamante e estamos convertendo o depoimento de informante da testemunha da reclamada para testemunha. Vírgula, transformando-se ainda em depoimento de mero informante o conteúdo das declarações da testemunha. Qual o nome dela, doutor? É Jerônimo, no né? voto de Vossa Excelência tem. Fernanda. No voto de Vossa Excelência, acho que tem. Luciana Lobato Pérez. Luciana Lobato. Luciana Lobato Pérez. Então, é o que se proclama. Boa tarde, doutor. Sustentações dos processos eletrônicos. Processo relator, desembargador Milton, segunda votante, desembargadora Emília, terceira votante, desembargadora Camila, número 51 da pauta, RO 12.045-38-2014. Está presente o doutor Marcos Oliveira, pela reclamada. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. 51, você falou, né? 51 da pauta do doutor Milton. Você não vota? A eletrônica? É, e o Bolsonaro não vota nesse. Senhor presidente, rejeita a preliminar de deserção arguída pelo reclamante em contra-razões. Conheço os recursos ordinários da reclamada e do reclamante. No mérito, nego provimento ao recurso da reclamada e dou provimento parcial ao recurso do reclamante para acrescer a condenação pagamento de diferenças de diárias, conforme se apurar em liquidação, considerando a jornada de trabalho fixada, a frequência de labor delimitada na respeitável sentença, o percentual normativo de 2,2% do piso para motorista de carreta por dia de efetivo trabalho e os valores já pagos sob o mesmo título, que forem identificados em documentos trazidos aos autos, e mantém o valor da condenação por ainda compatível. Com a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, demais membros dessa egrégia turma, senhor relator, senhora representante do Ministério Público, senhora secretária, servidores, colegas. A questão aqui envolve a jornada de trabalho de motorista. E, nesse sentido, além do questionamento em recurso ordinário sobre uma ação de descumprimento de preceito fundamental em que a decisão liminar foi juntada com as razões do apelo, a reclamada também chama a atenção de Vossas Excelências para o seguinte: o juízo de origem descartou e negou a vigência das disposições dos instrumentos coletivos com relação à jornada de trabalho. E o que estabelece o instrumento coletivo é para os trabalhadores que exerçam as atividades de motorista num raio de 30 quilômetros além do município ou filial a que esteja lotado, aplica-se o disposto no artigo 62.1 da CLT. A explicação da respeitável sentença com relação ao tema é que a negociação coletiva não poderia atingir tal matéria e que somente se aplicaria o preceito legal. E, nesse sentido, a única restrição na cláusula coletiva de aplicação é a interferência do empregador na jornada de trabalho definida pelo motorista. Eu chamo a atenção de Vossas Excelências para a previsão das diárias de viagem, cujas diferenças foram deferidas no voto do eminente desembargador relator. Existe previsão legal? Existe previsão legal para estabilidade pré-aposentadoria? Existe previsão legal para fornecimento de plano de saúde? Existe previsão legal para indenização de lanche? Não.
quem estabeleceu todos esses benefícios aos trabalhadores foi o instrumento coletivo. E, nesse sentido, recentes decisões da Suprema Corte Brasileira, num processo de lavra do ministro Luiz Barroso, recurso extraordinário 590-415, e um recente publicado agora, de lavra do ministro, de relatoria do ministro Teori Zavascki, recurso extraordinário 895-759, estabelece e prestigia a negociação coletiva. Sendo que a teoria de que a negociação deve envolver parcelas de mesma natureza foi suplantada no voto do ministro Teori Zavascki, em que ele não só julgou contra o preceito legal, como julgou contra a súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho acerca da jornada itinere. Admitiu válida cláusula coletiva que suprimia integralmente a jornada em itinere, tendo em vista que o instrumento coletivo proporcionou vantagens diversas aos trabalhadores. Então, em razão disso, a questão de aplicação da cláusula coletiva se refere à aplicação do instrumento coletivo como um todo. Por que a reclamada tem obrigação de pagar diárias de viagem, sendo que não há contraprestação no instrumento coletivo de algo de mesma natureza em benefício do empregador? Da mesma forma, porque ela é obrigada a respeitar uma estabilidade pré-aposentadoria, porque ela é obrigada a fornecer plano de saúde pela negociação coletiva. E aí, quando se tem uma cláusula que é favorável à empresa, ela não é válida. Porque não pode-se analisar a cláusula e deve-se cumprir o dispositivo legal, sendo que a própria cláusula do instrumento coletivo determina que seja aplicado o instrumento, a exceção prevista no artigo 62. Então, em razão disso, requer que seja reconhecida a validade dos instrumentos coletivos em sua integralidade, conforme o princípio do conglobamento, para que seja validada a ausência do controle de jornada em período anterior à Lei 12.619. E com relação ao suposto salário extrafolha ou premiação extrafolha deferida pela respeitável sentença, entende a reclamada que a prova dos autos é uníssona em confirmar que tais parcelas se davam para as despesas de viagem e, nesse sentido, há confissão expressa do reclamante. Um último item que eu gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências, com relação ao período posterior à Lei 12.619, é que a própria sentença reconhece que, com relação ao intervalo, não havia fiscalização do empregador. E por que existe a fiscalização válida para os horários de início e término, e a sentença reconhece a fruição integral do intervalo, que não era fiscalizado pelo empregador? E, finalmente, quanto aos controles de jornada, juntados pela reclamada a partir de 2013, já em vigência da Lei 12.619, a sentença os invalida em razão de conterem ali a jornada de trabalho de trânsito do motorista. E, abre aspas, não abrangendo os períodos de carregamento, descarregamento ou períodos de espera para a liberação da carga. A Lei 12.619, substituída pela Lei 13.103, exclui da jornada de trabalho, exclui os períodos de carga, descarga e fiscalização rodoviária. Por óbvio, se eles não estão anotados ali e não configuram jornada, tem-se que a jornada está completamente anotada nos controles de jornada, por exclusão legal.
Por quê? Porque a lei exclui da jornada de trabalho, não é considerado jornada tais períodos. Então, em razão disso, data máxima vênia do voto do eminente desembargador relator, requer seja conhecido o recurso da reclamada e provido nos termos dessa sustentação oral e das razões recursais. Relator? Senhor presidente, atento ao que foi sustentado na tribuna, eu vou requerer vista com adiamento para a próxima sessão. Pois não. Então está adiado para a próxima sessão. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sala de sessão, relatora, desembargadora Emília. Segunda votante, desembargadora Camila. Terceiro votante, desembargador Bozon. Número 4 da pauta, RO 10.327-85-2016. Está presente doutora Maria Luísa Sá, pela reclamada. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Eu estou conhecendo do recurso, rejeito os pedidos de sobrestamento do feito e, no mérito, dou provimento ao recurso da reclamada para dissolvê-la da condenação imposta e cassar a tutela de urgência deferida, cujos efeitos financeiros já produzidos ficam mantidos. Invertem-se os ônus de sucumbência com custas processuais de R$ 800 pela reclamante sobre o valor da causa de R$40.000, isento. Como voto, senhor presidente. A senhora está por quem, doutora? Eu estou pela reclamante. Eu lhe dou a palavra. Boa tarde a todos os presentes, a igreja turma. O caso em questão versa sobre... a reclamante foi admitida pela MGS, empresa pública, e demitida em novembro de 2015. Durante o seu contrato de trabalho, houve a edição de 2 resoluções da CEPLAG, número 40 de 2010, que exige procedimento administrativo para que sejam os empregados públicos da MGS dispensados, e a resolução 18 de 2011, que determina como será esse procedimento administrativo. Sendo a mesma empregada pública, essas resoluções passaram a fazer parte do seu contrato de trabalho, por serem mais benéficas ao empregado. Contudo, em novembro de 2015, amparada pela resolução da CEPLAG 23 de 2015, a MGS demitiu a reclamante por justa causa, sem motivação. Alega a MGS que a motivação seria o corte de custos financeiros da empresa. Enfim, eu tenho 2 pontos sobre essa questão que eu gostaria de tratar aqui. A primeira é a questão de que a resolução 23 de 2015, ela se trata de alteração contratual ilícita, pois ela é pior para os empregados, o que é vedado pela súmula 51 do TST. Além disso, mesmo que assim não fosse, alega a MGS, como eu já disse, que houve a demissão da empregada por corte de custos. Contudo, senhores desembargadores, a realidade dos fatos que se apresentam nos autos é bem diferente. Os documentos provados nos autos demonstram que, na realidade, a MGS praticou uma elevação das suas despesas no mesmo período que demitiu a empregada. Em maio de 2015, a diretoria da MGS toda aumentou os seus próprios salários. Além disso, foram admitidos dezenas de empregados em cargos de confiança com elevados salários. O que me é muito estranho, pessoalmente falando, pois se você procura uma diminuição de custos e você contrata novos empregados, você tem mais custos no treinamento desses empregados. Ou seja, não faz muito sentido você me dizer que vai cortar custos, demitir um empregado e depois contratar um novo, às vezes até com o mesmo salário, um salário mais alto. Outro ponto dessa questão do corte de custos que me parece muito estranho é que em novembro de 2015, ou seja, no mesmo período que a reclamante foi demitida,
A empresa estava investindo em 5 novos escritórios no estado de Minas Gerais, ou seja, ela estava gastando mais. Agora, se a empresa realmente deseja cortar custos, não me faz sentido ela gastar mais. Dessa forma, acredito sim que essa motivação da despesa da reclamante, ela cai por terra na hora que comparada com os fatos que estão presentes no processo. Por fim, senhores, considerando-se essa ausência de motivação, eu venho aqui lembrá-los da súmula número 57 do TRT de Minas Gerais, que fala sobre o empregado público da MGS. E diz claramente que é obrigatória a motivação do ato de dispensa de empregado público da MGS, observado o devido procedimento administrativo, o que não ocorreu nesses autos. Por isso, eu peço à senhora relatora, possivelmente, que mude o seu voto, e aos demais relatores que não acompanhem, aos demais desembargadores, se possível, que não acompanhem o voto da relatora. Muito obrigada. Relatora. Senhor presidente e demais julgadores, esses casos da MGS, que agora vieram aos borbotões, estão sendo examinados caso a caso. Os senhores vão encontrar, inclusive, decisões minhas também, as quais eu não reconheço a motivação para a dispensa. Então, eu examino caso por caso, e isso não é incoerência com relação ao que eu tenho decidido. Nesse caso específico, eu entendi, inclusive dentro até mesmo da nossa súmula aqui, 57, que consagrou a necessidade de motivação do ato da dispensa, inclusive comprovado pela própria empresa, eu entendi que esse caso estaria totalmente acobertado pela disposição da súmula, porque aqui houve todo um processo administrativo para a dispensa. Eu cito no meu voto detalhes de toda a transação feita, inclusive com a reclamante, os comunicados que ela recebeu e a comprovação, inclusive pela empresa, de um prejuízo acumulado de R$ 3.461.000 no decorrer do período, a ausência de uma provável alocação nova para a reclamante, que foi devolvida pelo tomador de serviços. Então, o meu voto retrata todo o histórico percorrido pela empresa, com a participação do contraditório para a reclamante, e, neste caso específico, eu entendi que a demissão ela está legalizada e, portanto, eu mantenho o entendimento lançado. Segunda votante. Por todas as razões já expostas pela desembargadora relatora, estou plenamente de acordo. Eu acho que também não pode ir para o contrário, de presumir a ilegalidade do ato administrativo. Tem que ficar muito claro que houve ou inobservância do devido procedimento ou que a motivação fosse falsa. Nesse caso concreto, nenhum desses requisitos foi preenchido, de maneira que eu acompanho a relatora. E proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Tem outro processo, doutor? Não, muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Relator, desembargador Milton. Segunda votante, desembargadora Emília. Terceira votante, desembargadora Camila. Número 23 da pauta, RO 10.633-76-2015. Está presente doutora Mariana Duarte, pelo reclamado. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Senhor presidente, conheço os recursos ordinários da reclamada e da reclamante e, no mérito, nego-lhes provimento. Eu lhe dou a palavra, doutora. Com todo respeito de início, é pela reclamante. Tá, mas mesmo assim eu lhe dou Ela a está em palavra. causa própria. Obrigada. Ela é a reclamante. Pois não. Excelentíssimos desembargadores, demais presentes, boa tarde. Venho a essa tribuna sustentar as razões do recurso ordinário da reclamante, hora recorrente, em face da sentença exarada pelo juiz da 43ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte.
questionando parcialmente a sentença naquilo em que ela conflita com a prova dos autos, amoldada ao ordenamento jurídico aplicado ao caso. O recurso trata de 13 matérias, motivo pelo qual, pelo delimitado do tempo, vou me cingir a pontuar questões relevantes em cada matéria, pedindo a atenção dos outros julgadores para que as ponderem no julgamento. De início, a questão, o fato dos autos, é a relação de emprego de uma advogada empregada. Empregada do reclamado, que é uma instituição financeira, o Banco Bradesco S.A. Essa advogada foi contratada exclusivamente pelo Banco Bradesco S.A. para ele prestar serviço, mas no curso do seu contrato lhe foi determinado prestar serviço para pessoas jurídicas distintas do reclamado. Mais de 10 pessoas jurídicas do seu conglomerado econômico, inclusive pessoas jurídicas, conforme restou provado na instrução do processo, que não fazem parte do conglomerado econômico do Bradesco. Cito, conforme provado nos autos, a prestação de serviços da reclamante para a C&A Modas e Scopus. A C&A nunca figurou no conglomerado econômico do Bradesco e a Scopus já foi, quando no curso do contrato, em 2013, ela foi vendida para a IBM e ainda assim a reclamante continuou a prestar serviço para a Scopus. O que evidencia que, de qualquer forma, evidente, provado em controvérsia nos autos, que a prestação de serviço não se deu de modo exclusivo. O que atrai, conforme pedido, a aplicação da Lei Federal 8.906/94, especialmente da norma expressa no seu artigo 20, que define a jornada de trabalho do advogado empregado, sendo a regra 4 horas diárias. O que evidencia, por todo o exposto, que é a realidade da reclamante, se pediu aplicação. Quanto a tal norma, eu ressalto que há uma exceção bem específica nesta norma, que é a lei especial. Esta exceção do contrato de exclusividade condiciona um efetivo contrato de exclusividade, no qual o advogado empregado tem uma jornada elastecida de 8 horas, o que, por óbvio, por uma norma, no seu sentido interpretativo, deveria ser benéfico, um direito àquele advogado empregado, que teria uma remuneração condizente até pela dignidade da prestação elastecida em exclusividade, o que não configura a realidade desses autos, pois a advogada do Banco Bradesco recebia pouco mais de 3 salários mínimos, trabalhando para mais de 10 pessoas jurídicas, inclusive que não participavam do grupo econômico e conglomerado do reclamado. O que evidencia que a exclusividade excepcional expressa nessa lei do advogado não foi configurada neste processo. Na sentença foi citada a súmula 129 do Colégio TST. A súmula 129 versa sobre o empregador único e nem há de ser aplicada porque não se pede vínculos de emprego com essas pessoas jurídicas distintas. Só se demonstra que a prestação de serviço para elas descaracterizou qualquer exclusividade. Por isso se destaca, e neste momento eu preciso ressaltar que nessa especializada possui como norte os princípios da proteção, do não retrocesso social, da progressividade e da norma mais favorável, que impõe na pluralidade de normas o dever do julgador a aplicar aquela que mais favorece o empregado. A Constituição da República adotou expressamente o princípio do não retrocesso social em matéria de direito do trabalho, o que está expresso no caput do artigo 7 e na CLT no artigo 620. Faço esse rememorando do sentido intuitivo do sistema, que por si só é protetivo, não interpretativo, para que a exegese hermenêutica da norma siga este comando principiológico que determina o modo de se interpretar o coração da norma. Este é o primeiro pedido, é o primeiro tópico do recurso. O segundo tópico foi pedido a título sucessivo, pois foi comprovado nos autos e reconhecido na sentença que a reclamante era uma bancária advogada sem qualquer relevo na função. Destaco da prova dos autos, confissão da preposta. Não tinha qualquer poder de mando, seus recursos eram vistados, as matérias de recurso eram pré-definidas pelo reclamado, não tinha subordinados, não tinha alçada para acordo, não poderia dar parecer diverso do modulado pelo reclamado, o que evidencia que não havia nenhum relevo na sua função. E na estrutura jurídica do Banco Bradesco, a função da advogada era a inferior, o que atrai, por consequência, a aplicação da norma expressa, que também é regra, e por ela deve ser aplicada, que é o caput do 224 da CLT. E, especialmente sobre essa matéria, ela é simulada pelo Colégio TST, na súmula 102, expressamente no item 5.
conferindo enquadramento jurídico da recorrente na jornada expressa, o que foi contrariado pela sentença e vulnerado. Contrariado enquanto ao caput do 224 e vulnerado enquanto à súmula, que não foi observada, apesar de reconhecer todo o enquadramento fático que daria sua aplicação. Este é um pedido sucessivo, o 2. O terceiro pedido, tópico recursal, versa sobre a integração dos benefícios da Convenção Coletiva dos Bancários. Por quê? Ficou em controvérsia nos autos que no curso do labor, 5 anos de prestação de serviço, foi pago a reclamante os benefícios da CCT dos bancários. Só que a própria sentença declara que a reclamante então é uma advogada e não pertence à categoria, portanto, os entes que criaram a norma coletiva não lhe representariam. Então, tudo que lhe foi pago no curso do seu contrato configura salário por fora. E nos termos da lei que pede seja aplicada, artigo 458 da CLT, pede-se a sua integração e reflexo. Porque venho demonstrar nessa tribuna o conflito, a pluralidade de normas aplicadas no contrato, e de maneira engenhosa, como sempre bem estruturado pelos reclamados, lesando o empregado. Se aplicou o pior dos dois mundos, com todo respeito, faço citação, como se fosse uma teoria do conglomeramento mitigado do mal ou para prejudicar. Para pagar hora extra, era adicionado 50%. Para não receber honorário de sucumbência, era bancário. Para ter autonomia, era bancário. E para reconhecer direitos, como de jornada, era advogado, aplicando uma exceção que não foi comprovada. Quanto ao termo formal que na contratação vinculou a reclamante, eu destaco que o termo, usa até um termo muito comum da realidade bancária, é um termo de exclusividade e ou, que por si próprio anula o termo de exclusividade, porque exclusividade, conforme o próprio dicionário Aurélio, e o significado que deve se atrair à palavra, exclui o outro. Como pode ser exclusivo e plural? E ou, para o Bradesco e para todo mundo, sob a bagatela de R$3.000? Felizmente, nós temos princípios norteadores que determinam que na pluralidade da norma deve ser aplicada aquela que mais favorece o empregado. E é isso que eu venho suplicar essa tribuna. As matérias decorrentes depois da demonstração desse conflito evidente é sobre a nulidade do ponto da compensação. Foi reconhecido pela sentença que havia prestação de serviço em casa, prazos e bem como durante as audiências não dava para se realizar o intervalo, deferindo 3 horas extras por semana, além da jornada e mais o intervalo. Porém, contraditoriamente, a sentença não declarou nulo o ponto, vulnerando a súmula 338 do TST. Porque, se havia jornada reconhecida além da jornada, não possui credibilidade o ponto. Quanto à compensação, eu destaco que ela é descaracterizada por diversos motivos. Uma porque, enquanto supostamente estava sendo compensado, a reclamante estava trabalhando, como ficou comprovado. Segundo porque, pela habitualidade, está descaracterizada a compensação por inteligência da súmula 85 do TST, o que não foi observado e pede-se a reforma dessa tribuna. Quanto ao Treinnet, que é o tópico 7, perde a reforma porque o banco não juntou um documento que foi requerido, no qual consta a totalidade das horas extras, e foi deferido apenas parcialmente. Apesar de ter sido requerido, comprovado, não foi deferido, por isso pede a reforma. Da mesma forma, quanto ao curso realizado em Brasília, em que o deslocamento foi considerado apenas o tempo do voo e não o período de que ela saiu daqui domingo para iniciar a jornada na segunda de manhã. E nos termos do artigo 4º da CLT, configuraria todo esse período de tempo à disposição. Foi parcialmente deferido, por isso pede-se a reforma para majoração. Quanto ao divisor, pede-se a reforma para que seja aplicada a inteligência da súmula 431, divisor 100, ou sucessivamente como os pedidos inicialmente citados, 150 e 200, inteligência da súmula 124. Por último, quanto à limitação temporal, um pedido que foi delimitado, reclamado na sentença, ele não pode prosperar e se pede a reforma, pois a dispensa foi declarada nula e postergada, o que foi reconhecido e já transitou em julgado. Portanto, não há que se falar limitação, por qualquer parcela deferida, deve incidir por todo o contrato de trabalho. Por todo o exposto, eu pondero aos outros julgadores que acatem o recurso proferindo a reforma da sentença nos tópicos atacados. Obrigada. Relator? Senhor presidente, efetivamente trata-se de uma situação que foge ao cotidiano, porque relação de emprego de advogado
com promiscuidade em condição de bancário. Eu anotei as ponderações que foram feitas à tribuna e peço vista para a próxima semana. Vai ser a continuação do julgamento vai ser na próxima sessão, semana que vem. Muito obrigada, voto. Processo relatora, desembargadora Camila. Segundo votante, desembargador Bozon. Terceiro votante, desembargador Milton. Número 3 da pauta, RO 10.088-91-2016. Está presente doutora Marcela Oliveira, pelo reclamante. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Conheço do recurso ordinário interposto pelo autor Joel Nunes Jardim. Acolha prejudicial arguida para afastar a prescrição total quanto ao pedido de pagamento de diferenças salariais oriundas da redução do CTVA. De forma a evitar a supressão da instância, determina o retorno dos autos à origem para que seja julgado o pedido como se entender de direito, observando a prescrição parcial conforme fundamentação, prejudicadas a análise de mérito do apelo. Doutora, a senhora aguarda eventual divergência? Sim. Há divergência anotada? Não. Não, né? Então eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Tem outro processo? Não. Boa tarde, doutor. Processo relatora, desembargadora Emília. Segunda votante, desembargadora Camila. Terceiro votante, desembargador Bozon. Número 26, R 11.561-11-2015. Está presente o doutor João Bosco Cumaira, pela reclamada. Peço à relatora que leia a conclusão do voto. Eu estou concedendo os benefícios da justiça gratuita ao autor e conhecendo do seu apelo. E, no mérito, dando-lhe provimento parcial para isentá-lo do pagamento das custas processuais e dos honorários periciais, podendo mesmo pleitear a devolução daquelas recolhidas nos termos da Instrução Normativa número 20, de 7/11/2002 e do egrégio TST, após o trânsito em julgado dessa decisão, fixando ainda que os honorários periciais devem ser pagos na conformidade da Resolução 66 do CSJT. Como voto? Doutor, o senhor aguarda uma eventual divergência? Perfeitamente. A minha divergência é favorável a Vossa Excelência, porque eu não concedo benefício de justiça gratuita a litigante de má-fé. Né? Mas eu tenho a impressão que eu vou ficar vencido. Né? E esses honorários foram reduzidos a R$1.000, já que a viúva vai ter que pagar? Qual que é o Deixa eu número? ver o valor aqui. É o 11.561. Eu vou ver o valor. 11.561. Foram arbitrados em R$1.500. Então vamos reduzi-los a 1.000? A 1.000, pode ser. Então, onde que está? E aqui, após o honorários periciais devem ser pagos na conformidade. Que hora ficam reduzidos a R$1.000? Reduzidos a R$1.000? É. Reduzidos a R$1.000. Não, fixando ainda que os honorários periciais reduzidos. R$1.000 devem ser Tem pagos. outro processo, doutor? Não, muito obrigado. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Próximo. Número relator, desembargador Milton. Segunda votante, desembargadora Emília. Terceira votante, desembargadora Camila. Número 28 da pauta, ROPS 10.007. Você ficou vencido, né? Sim, Não não concedia os benefícios. E não conhecia, portanto, o recurso. ROPS 10.742-80-2016. Inscrita doutora Cláudia Franco. Ausente. Há divergência? Da minha parte, não, senhor. Também não. Então proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Relatora, desembargadora Emília. Segunda votante, desembargadora Camila. Terceiro votante, desembargador Bozon.
processo número 20 da pauta, ROPS 11.105-33-2016. Está presente doutora Maria Luísa Calé, pela reclamada. Qual que é o número? 11.105. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Eu estou conhecendo do recurso, rejeitando a preliminar de nulidade da decisão por cerceamento de defesa que veio suscitada pelo reclamante e, no mérito, nego-lhe provimento, confirmando a decisão regular. Trata-se de um ROPS. É só um minuto. O senhor está pela reclamada, né? Eu estou pela empresa, excelência. É só por lealdade, eu registro, mas eu devo provavelmente ficar vencido, que eu acatava a tese de cerceamento à defesa e determinava a oitiva da testemunha, inclusive como informante, se fosse o critério da origem, provendo nessa parte o recurso do obreiro. Como vota Vossa Excelência, desembargador? Eu voto como a relatora. Então, eu só quero registrar, porque, senhor presidente, isso que eu ia falar. Foram ouvidas 2 testemunhas de cada lado, foram ouvidas 4 testemunhas sobre o mesmo tema. Então, eu não vi, eu não vislumbrei cerceamento de defesa, porque realmente a oitiva foi de 4 testemunhas sobre o mesmo tema. Eu penei 20 anos na primeira instância, às vezes ouvindo 12 testemunhas. Nunca indeferi. Né? Verdade, excelente. Já fiz mais. É a cruz do juiz de primeira instância. E lá a verdade é a média aritmética das mentiras. Então, É esse ponto até que eu ia defender, que a ilustre relatora falou, que já houve a oitiva de testemunhas suficientes para fazer a prova, né? Então não haveria, até ele não poderia falar nada de diferente do que poderia, que está aqui. Então, não ia alterar nada. Então, eu fico vencido quanto ao cerceamento. Ao cerceamento de defesa. Vossa Excelência tem outro processo? Não, só isso mesmo. Boa tarde. Obrigada, boa tarde a todos. Da mesma sessão, relatora desembargadora Emília, processo número 7 da pauta, ROPS 10.580-21-2016. Está presente doutora Luciana do Espírito Santo, pelo reclamado. Eu gostaria de acusar o recebimento de memorial. Tá, eu peço a Vossa Excelência que leia a conclusão do voto. Pois não, estou conhecendo do recurso e, no mérito, negando-lhe provimento. A senhora está pela recorrente, não é isso? Eu lhe dou a palavra, doutora. Primeiramente, boa tarde a todos. Trata-se de reclamatório trabalhista pretendendo o reclamante ao reconhecimento do vínculo empregatício, alegando que fazia o descarregamento de caminhões no pátio da reclamada. Todavia, em verdade, a função exercida pelo reclamante era de chapa, motivo pelo qual não pode a reclamada concordar com a pretendida declaração do vínculo empregatício. Inicialmente, o meritíssimo juiz pautou a sua decisão no fato de que é necessário a existência de um sindicato para regulamentar a prestação de serviços desses trabalhadores, o que também não pode prevalecer, vez que a realidade vivenciada dia após dia é muito diferente daquela prevista pela legislação, posto que inúmeros indivíduos exercem essa atividade de carga e descarga sem que exista em sua localidade um sindicato que regularize essa prestação de serviço. Todavia, também a inexistência do sindicato não retira a condição de autônomo, prestando serviço de forma eventual. Por outro lado, também, compulsando a prova que foi produzida nos autos, não restou presente os requisitos da relação de emprego. Quanto à eventualidade na prestação de serviço, as testemunhas comprovaram que o recorrido não estava presente no pátio da recorrente todos os dias, bem como não havia dia determinado para o descarregamento. Compreendo ainda destacar que a testemunha ouvida pelo reclamante não estava presente no pátio de descarregamento todos os dias, portanto, nunca comprovou o fato do reclamante prestar serviço contínuo para a recorrente. Outro fato também de ter sido alegado que a recorrente possuía demanda de descarregamento de caminhões em virtude da atividade comercial também não merece prevalecer, pois a própria prova testemunhal confirma que existiam vários outros
trabalhadores na condição de chapa, conforme o reclamante. Quanto à subordinação também, não restou comprovada. A atividade de carga e descarga era realizada apenas com caminhões de fornecedores dos recorrentes. O recorrido ele nunca recebeu ordem, advertência ou mesmo utilizou o uniforme da empresa, conforme se depende dos depoimentos prestados. Quanto à onerosidade também não restou comprovada. Não há qualquer recibo ou qualquer documento assinado pelos funcionários da recorrente. Certo que a simples menção de pagamento não é suficiente para presumir a existência da onerosidade. O mesmo era pago exclusivamente pelos motoristas dos fornecedores. Por outro lado, também, tem-se que o meritíssimo juiz, acolhendo a alegação da inicial, entendeu por bem arbitrar o salário do reclamante em R$ 2.400, sem querer desmerecer ou desvalorar qualquer tipo de profissão ou função. Mas um salário de R$ 2.400 para a função de descarregamento, tendo em vista a realidade atual, parece demasiadamente desproporcional. Pesquisa realizada pelo Cine já constatou que o salário do funcionário que realiza carga e descarga é na média de R$ 900 a R$ 1.000. Portanto, por esses motivos que pontuou aqui na tribuna, merece a sentença ser reformada. Tem outro ponto também que gostaria de destacar, que foi mencionado na sentença, que a recorrente recentemente alterou o esquema de recebimento de mercadorias, sendo agora apenas os seus funcionários que efetuam carga e descarga de caminhões dos fornecedores. E esse tal fato não ocorreu em virtude de evitar qualquer ilicitude, mas sim para agilizar o processo de carga e descarga das mercadorias, conforme também restou comprovado pela testemunha da reclamada. Por esses motivos, Data Vênia pede que Vossas Excelências não acompanhem o voto da ilustre relatora, merecendo o provimento do recurso. Obrigada. Relatora. Senhor presidente, a prova oral é totalmente desfavorável à reclamada. O trabalho executado pelo reclamante era imprescindível para o bom funcionamento. Ele fazia todo o descarregamento das mercadorias hortifrutigranjeiras e até a própria prova testemunhal trazida pela reclamada confirmou essa presença dele. Tanto que hoje a reclamada tem um contratado que faz o mesmo serviço. De modo que, analisando a prova, eu achei que a sentença realmente foi extremamente, como se diz, detalhista com relação a todos os itens e, portanto, eu estou mantendo na íntegra. Segunda votante. Acompanha integralmente a relatora. Eu também, destacando que a testemunha Douglas presenciou um encarregado da Coelho Diniz dando ordens ao reclamante. Então, eu proclamo... O senhor não está nesse processo, não? Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Obrigada, boa tarde. Não pode, não. Eu não estou ouvindo você pedindo licença. Né? Licença, presidente. Posso chamar alguém que não participe do senhor? Pode. Processo relator, desembargador Bozon. Segundo votante, desembargador Milton. Terceira votante, desembargadora Emília. Número 6 da pauta, RO 10.228-44/2016. Está presente, doutor Fernando César Teixeira, pelo reclamante. Para variar. Eu estou conhecendo do recurso e negando o provimento. Lhe dou a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, pessoa na qual peço licença para cumprimentar todos desta egrégia turma. Excelência, esse é um processo com até uma única matéria, uma matéria já bastante conhecida e debatida, mas que restou demonstrado aí essa questão do plano de saúde. Porque o reclamante admitido ao banco em 1979, tendo trabalhado até 2014, aposentado, poderia fazer jus a permanecer por 24 meses usufruindo do plano de saúde nas mesmas condições. Ocorre que a reclamada, né, e depois nos trâmites lá com o plano de saúde, ele recebeu, passou a receber as faturas com 1.400% de aumento.
Então, entendeu-se que, por mais que ele tenha manifestado e só deixou de preencher alguns relatórios, alguns documentos lá obrigatórios, porque não havia condições de aceitar, de permanecer com o plano de saúde nessa situação. Então nós até juntamos outros julgados com matérias semelhantes e pedimos vênia para que Vossa Excelência, se assim o entender, possa revisar o voto. Caso não, que os demais votantes não acompanhem essa propositura de voto e dê provimento ao recurso do reclamante. Doutor, eu entendi o seguinte: se pareceu a ele abusiva a alteração, ele devia ter se oposto a ela e não precipitadamente optar por um outro plano até o 30/11/2014. O problema do advogado, o senhor conhece bem, eu também já fui advogado, é que o cliente costuma consultar-nos quando a Inês é morta, né? Então, o nosso papel é recomendar cautela antes e fazer milagre depois, né? Quando o nosso pedido de cautela não é ouvido. Então, nesse caso, não houve essa consulta prévia, de maneira que eu mantenho meu voto. O segundo votante é o Senhor presidente, eu vou pedir vista para examinar melhor essa questão, porque muitas vezes a opção que é feita para o aderente não é tão evidentemente prejudicial. Portanto, eu preciso examinar melhor essa questão e peço adiamento para a próxima sessão. Tá, então está adiado para a próxima sessão. Ok, muito obrigado, Excelência. Boa tarde. Boa tarde. Relator, desembargador Milton. Segunda votante, desembargadora Emília. Terceira votante, desembargadora Camila. Número 12 da pauta, RO 10.373-15/2015. Está presente Dr. Preston Ferreira, pelo sindicato. Pelo sindicato reclamante ou reclamado? Reclamado, senhor presidente. Reclamado. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Conheço o recurso ordinário interposto pelo reclamante, no mérito nego-lhe provimento. Só aguardo uma eventual Perfeitamente, senhor presidente. Segunda votante. Estou acompanhando o relator. Terceira votante. Acompanho integralmente. Então proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Nos processos adiados da sessão anterior, os advogados estão presentes. PJE. Tá, mas não tem nenhum para sustentação ainda não? Não, tem só para assistir. Então tá. Processo. Hein? A senhora vai sustentar? Da sessão passada, 10.914. Há um processo. Processo número adiado da sessão anterior. Relator, desembargador Bozon. Segundo votante, desembargador Milton. Terceira votante, desembargadora Emília. Processo número 10.914-57/2015. Por que ele foi adiado? Quem fez a sustentação oral no último foi o advogado da reclamada Sigilos. Aí parece que houve um pedido de vista do desembargador Tibol? Foi eu. Daí eu não sustentei na sessão anterior. Aí, dependendo do resultado, eu gostaria de algumas manifestações. Porque o voto era favorável a Vossa Excelência? Sim. Tá, só um minuto. Só um minuto, desembargador Tibol. Que número está aí para mim? 10.914. Não, o número na pauta. 31 ou 32, é isso? É lá no Aqui o que foi suscitado no motivo da vista foi a questão da prescrição. Mas ele está acompanhando. Ai, que bom. Esse negócio dessa instabilidade. Eu estou acompanhando Vossa Excelência. Tá. A senhora está pelo Alex, não é isso? Então vou só
leia de novo a conclusão, conheço dos recursos e no mérito. Dou-lhes provimento em parte ao apelo da primeira reclamada para excluir da condenação o pagamento do repouso de forma simples. Ao do reclamante para reconhecer que a sua dispensa se verificou por iniciativa da primeira reclamada, com projeção do aviso prévio até 20/7/2013. Direito ao recebimento das parcelas declinadas no corpo do voto e anotação da data de saída na CTPS pela projeção do aviso prévio. Aumentado o valor arbitrado da condenação para 25 mil e das custas para 500. Esse voto lhe atende, não é isso? Sim. Então, o segundo votante está de acordo, o terceiro votante. Estou acompanhando. Então, está proclamado o resultado. Ok, Boa muito tarde, obrigada. doutora. Boa tarde. Processo, sessão anterior, relator, desembargador Milton, segunda votante, desembargadora Emília, terceira votante, desembargadora Camila. Processo 10.671-55/2016. Aqui eu pedi... Doutor Paulo de Tarso está presente. Pois não, doutor. Aqui eu pedi adiamento porque o doutor Edson havia sustentado na tribuna uma questão da concessão de um intervalo entre a jornada no início da jornada. Mas examinando melhor os instrumentos coletivos relacionados ao processo, verifica-se que eles não dispõem sobre essa questão. E tem uma cláusula que ela é lacônica, é genérica, que fala sobre uma antecipação de horas de trabalho ou liberação de horas para reposição posterior, com a possibilidade dessa cláusula ser substituída por um acordo de compensação. Então, o que se vê é uma tentativa de fraudar a lei, dispondo sobre um sistema próprio, doméstico, de compensação de jornada, ao arrepio da previsão constitucional que exige que isso seja negociado especificamente por intermédio de sindicato. E não houve muita clareza quanto ao que se pretendia. Mas então, Vossa Excelência está mantendo integralmente o seu voto. Integralmente o voto. Eu até já tinha sido convencido por Vossa Excelência de que o intervalo entre a jornada não pode ser concedido no início da jornada, porque ele perde algo que é da sua própria essência. Nem no início e nem no fim. É. Na hora de ir para casa, ele vai descansar mesmo. Porque isso anula a proteção legal. Descansado, né? Exato. A segunda votante é a desembargadora Emília. Acompanha integralmente o relator. Terceira votante? Acompanha integralmente também. Então fica proclamado o resultado nos termos de voto do relator. Há um pedido de preferência para assistir no processo relator, desembargador Milton, segunda votante, desembargadora Emília, terceira votante, desembargadora Camila. Número 21 da pauta, RO 10.577-37/2015. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Da pauta é meu? 21, exatamente. Dos físicos ou do PJ? Eletrônico. Muito obrigado. Senhor presidente, conheço o recurso ordinário da reclamada e o adesivo do reclamante no mérito do nego de desprovimento. Há divergência? Não. Então eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator.